Tá entrando. Estamos ao vivo. Que bom. Que E coisa André, boa. tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E Eu você? tô utilizando, tô bem, cara. Tô utilizando um outro aplicativo aqui para fazer essa intermediação aí entre o Facebook e os nossos e o convidado, e eu não consigo ver quem entra. Aí, se você for conseguindo ver, eu só consigo ver os comentários no chat. Agora, quem vai entrando, eu não vou conseguindo ver. Então, se de algum momento você conseguir ver aí, puder ir me falando aí, eu vou Sim, ficando aqui. tem. Ok, muito bem. Eu vou Graças a olhar Deus. aqui direitinho. Nossa, que legal. Ah, já entrei pelo celular aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? André? Eu acho que saiu, o André acabou saindo. Vou chamar ele novamente. Bom, eu não sei o que aconteceu aqui, que o André acabou saindo aqui. Deixa eu ver. Bom, pessoal, boa noite. O nosso convidado está entrando. Fico muito feliz que vocês estão aí. E hoje o assunto envolve mediunidade, espiritualidade, com uma visão bem ampla, né? Do que a gente pode falar, né? Principalmente quando envolve religiões, né? Porque existe uma infinidade de religiões. Deixa eu ver aqui. Eu não estou vendo você aqui, André. Ah, vai aparecer agora. O nosso convidado vai estar entrando. Ah, Aí, agora que bom, voltou. que bom. Fui Legal. eu que cliquei no negócio errado aqui e eu que apaguei tudo, tá? É para fazer suspense, né? Para você entrar, né? Que legal. Eu consigo ver aqui sim, viu, André? Acabei de ver aqui. Como esse aplicativo para mim é novo, cara, tá até aparecendo o símbolo dele ali do lado. Eu não conheço muito bem, então eu tô aprendendo. Fiquei mexendo à tarde aqui para ver se dá uma adiantada, mas tô aprendendo agora. O pessoal tá entrando aí, ó, que legal. Bom, Que André, joia, que joia. já vamos já seguindo já, porque assunto é que não falta, não é verdade? Nossa, pense num assunto mais do que largo, é espesso. Eu fico empolgado de falar, cara, e só que eu vou conter a nossa empolgação para a gente tentar seguir uma linha, né? Porque, cara, é assunto demais, é muito legal falar sobre isso. Bom, Sim. vocês estão vendo aí, eu tô aqui com o meu amigo André. Eu gostaria que, antes da gente começar até, que ele se apresentasse, né? Quem é o André, o que ele faz, até para que a gente pudesse conhecer um pouquinho do trabalho dele aqui na nossa cidade, né? Ele está em Araraquara, né? E fala, André, quem é você, o que você faz, para que as pessoas conheçam aí. Vamos lá, gente. Muito boa noite. É uma gratidão gigantesca estar aqui com vocês. Isso é muito bonito. E eu digo que o meu trabalho é a realização de um grande sonho, né? Eu sou terapeuta holístico, mas na verdade a gente trata de tudo. Eu comecei a minha jornada profissional de terapeuta como coach, sendo coach. E aí fui me desenvolvendo, aprendendo um bocado de coisa ao longo da vida. Eu me formei em PNL, né, que é Programação Neurolinguística, me formei em Constelação Familiar, até que chegou um momento que eu olhei e disse assim, eu sou terapeuta. E aí fui em busca de diploma, papel e tudo mais, e realizando aí transformações todos os dias, atendendo gente do mundo inteiro. Que legal, André. Ó, E diga. não, daqui a pouco eu vou querer saber dessa história sua aí, como é que começou isso aí. Bom, mas vamos lá. Bom, quem não me conhece, eu não sei se estão entrando pessoas que estão no meu círculo ali de amizade, mas para quem não me conhece, meu nome é Thiago Marques, eu sou aqui de Araraquara mesmo, trabalho com hipnose, PNL, barras de Axis, o Reiki, né? Sou terapeuta integrativo, então trabalho com várias técnicas aí, e sempre buscando o que o André falou, a transformação do ser, né? Eu falo que
a nossa missão é transcender da dor para o amor. Né? Então, ela é muito marcada, eu acho até muito legal esse movimento, marcado de choro e riso, né? Porque a pessoa chega chorando e sai sorrindo, né? E bom, André, vamos já seguindo. Eu coloquei lá no chat pro pessoal. Quem for tendo dúvidas, mediante a gente vai falando aqui, pode ir colocando que eu vou buscando aqui e para a gente poder falar, esclarecer para vocês. Lembrando, pessoal, que a nossa visão é uma visão ampla, né? Uma visão, eu posso até dizer, universalista, onde busca apenas dizer o que a gente sabe, o que a gente sente e o que a gente vivenciou, sem se prender a nenhuma religião, né? A gente gosta muito de todas as religiões, mas não nos prendemos a nenhuma, assim, de fato, para poder embasar, porque o conhecimento, ele é universal. Bom, André, e já dando sequência, cara, eu tô muito feliz de você estar aqui, cara. Tô muito feliz mesmo. Eu passei o dia inteiro trabalhando. Hoje eu atendi desde cedo, né? Atendi, dei uma paradinha, fui para academia, fiz meu treino, almocei e tal. Voltei a trabalhar e eu ficava, bom, falta mais um, falta mais um. Acabou. Bom, vamos lá. Agora a gente começa. Que legal, cara. Eu também fico nessa empolgação. Bom, André, vamos lá, cara. Vamos lá. Eu gostaria de saber, cara, assim, para as pessoas, esclarecer um pouquinho para as pessoas, como é que é essa sua vida voltada para o lado mediúnico espiritual? Porque você já falou que você é terapeuta, né? Trabalha com Sim, várias técnicas, sim. mas o meio, não sei nem se dá para separar, né? A mediunidade, a espiritualidade, terapeuta, mas a questão da mediunidade e espiritualidade, como é que começou na sua vida isso? Como é que se deu o André hoje? Olha, é muito interessante porque é o seguinte: eu nasci no Espiritismo, né? Eu Que nasci legal. na Umbanda e tudo mais. Meus pais são bandistas e tudo mais. Chegou um determinado momento da minha vida que vivenciar isto tudo dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, se tornou pouco, não é? Porque eu tinha aquela coisa linda, tá, bonitinho. Tudo bem quem faz isso até hoje, mas eu disse para mim, para o André, é pouco. Eu quero, eu mereço mais. Então eu trabalhava em uma transportadora e eu tinha uma ótima amizade com o meu ex-patrão. Abri esse sonho para ele e ele disse: vai Ai, que estudar, legal. tal, tudo bonitinho. E assim eu fui. Muito do que eu digo e do que eu ensino sobre mediunidade, eu posso dizer que não é o que eu li, mas sim é o que eu vivo. Óbvio que em muitas ocasiões a gente vai buscar em livros, a gente vai buscar em curso, palestra. Hoje em dia a internet fornece aí uma gama de conteúdo gigantesca, né? Mas muitas coisas, a maioria, mais de 90% de tudo que eu passo para as pessoas, para os meus clientes, nossa, que eu dou em depoimentos às vezes em empresa, em consultoria de empresa, é o que eu vivo relacionado à mediunidade especificamente. Eu até busquei aqui no nosso amigo o Google, né, o significado de mediunidade, que trouxe bem básico, que é mediunidade ou canalização é a prática alegadamente é a prática de alegadamente mediar a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. Nossa, que legal, André. Que legal. Só nesse ponto aí, já dá vários entendimentos, né, sobre a mediunidade, onde a gente imagina que a maioria das pessoas imagina que a mediunidade é apenas o intermédio entre os mortos, né? Tanto é que a gente tem intermédio entre os vivos também. Sim. Bom, pode seguir, André. Vamos lá. E aí é assim, gente. Mediar alguma coisa, né, transmitir uma palavra é uma parte. Aí depois nós temos a tão falada incorporação, que para alguns é um mito, para outros é uma verdade, para outros é uma mentira, depende daquilo que se absorveu ao longo da vida como informação de família, religião e por aí vai.
né? Em outra ocasião nós entraremos nesses tópicos mais a fundo. Mas mediunidade de verdade, gente, é pura e simplesmente missão de vida, transformação de vida. Mas como assim transformação de vida? Sim, é uma transição. Não adianta querermos mediar alguma conversa, sermos bons médiuns dentro de uma empresa. Mas, André, dá para ser médium dentro de uma empresa? Lógico. André, a pergunta seria talvez assim, ó, tem como não ser médium? Olha, André, todos nós somos médiums? O que você acha? 100%, 100%. Alguns mais Todos ativos, nós. outros menos, mais envolvidos? Como é que é? Eu não diria que mais ativos, eu diria com grau de interpretação. Nossa, legal. Porque funciona assim: se todos somos médiums, joia, muito bem. Um tem uma sensibilidade X, o outro tem uma sensibilidade Y, o outro X, PTO, lá, lá. Agora, mediunidade não é magia. Mediunidade não é fenômeno dos deuses. Não, 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 não. É dom, André, é dom? Não, também não. Não, Vou eu falar bem. digo isso, André, porque é muito legal quando a gente começa no meio espiritualista, principalmente, que é onde a gente começa a ver mais sobre a mediunidade. E eu ouvi muito falar assim: ó, você tem missão, você é médium, você precisa desenvolver. E até parece até um dom, você sabe? Que você fala assim: caramba, eu vou. Agora eu tenho um negócio chamado mediunidade. E vou começar agora a ser diferenciado. Vou virar vegano, viver de luz e já era. Enquanto que, na verdade, André, assim, dentro do que eu conheço você e também as coisas que eu vivenciei, a gente faz a mesma ideia, que mediunidade é algo que a gente vivencia, né? Você pode ser médium até, igual você estava falando, numa empresa, na rua, no sonho, né? Então, a todo momento você acaba sendo médium. Sim, a mediunidade, de acordo com tudo que eu venho estudando, eu estudo a mediunidade diariamente. Diariamente, ininterruptamente, há 19 anos. Faremos 19 anos agora, em julho. Ininterruptamente, há 19 anos, estudando mediunidade. E volto a dizer, mais de 90% disso é vivido, vivenciado. 10% é lido, tá, palestras, coisas. Mediunidade é igual emoção. Mediunidade e emoção são a mesma pessoa. Como André, assim? um médium equilibrado, emocionalmente falando, ou desequilibrado, influencia isso durante um processo mediúnico? Eu não estou nem falando de incorporação. No 100%. processo mediúnico, da sensibilidade mesmo, estar ali e fazer aquela leitura, influencia? 100%. Um médium equilibrado emocionalmente, ele influencia 100% na canalização, incorporação, seja o nome que for dado. O médium desequilibrado, né, ele vai influenciar também 100% nesta incorporação, canalização, seja o que for. Isso é um assunto muito sério e também muito delicado. Por quê? Se nós estamos desequilibrados emocionalmente falando, mas, André, defina desequilíbrio emocional, puro e simples assim, tá? Você foi para o seu trabalho mediúnico, né? Você que eu digo todos nós, preocupado com aquele boleto, com aquele problema no emprego, com aquele problema na família. A preocupação, ela tem uma origem e ela nasce do medo. Quem estiver aí com caderno e papel ou caneta na mão, seja o que for, guarde bem essa frase. O medo é a raiz de todos os problemas. Porém, o medo, se ele não existisse, aí nós teríamos um problema verdadeiro, Sim. gigantesco. Então,
O medo desequilibrado, o medo exagerado é a raiz de todos os problemas. O medo mal compreendido, ou pânico, como queira, é a raiz de todos os problemas. Saibamos entender isso. Então, a pré-ocupação, ela nasce do gatilho, sabe aquele gatilho, o botão que você apertou dentro de algum lugar da sua cabeça, do seu corpo, que foi lá e acionou o medo. E aí, obviamente, ficaremos desequilibrados e o trabalho ele não vai correr com tanta excelência assim, né? André, Diga. dentro do que você já falou lá naquele vídeo que nós fizemos uma prévia chamada, nós falamos sobre o médio bom, né? Aquele médio que está emocionalmente equilibrado. O médium não bom, né? Que é aquele que até tem intenção, mas está ali com algumas preocupações. E o médio ruim. O que a gente poderia classificar? Seria O a médio questões ruim. seria a questões de valores, tipo, ser desonesto, alguma coisa nesse sentido? Olha que pergunta sensacional. Por que? Eu vou fazer uma pergunta. Por que, que o André aquele dia não tocou no nome ruim? Porque não existe médium ruim. Todo médium que ele, vamos dizer assim, por uma parte da vida dele ele está ruim, ele pode e ele merece ser bem trabalhado. E só tem um jeito desse trabalho acontecer, é o acolhimento. O médium entra dentro da casa de fé, seja em qual casa de fé for, tá certo? E aí ele vai dar trabalho, ele vai se comportar mal, ele vai ter vícios emocionais e comportamentais, isso, aquilo. Na maioria das vezes, essa pessoa ela é recusada, ela não é benquista, sabe, é meio excluído, fica ali, nossa, isso aí tá louco, essa pessoa, não, nós não gostamos dessa pessoa. Ou seja, exclusão. De acordo Exato. com a constelação sistêmica, as leis Excluído, né? sistêmicas, a exclusão vai gerar o quê? Desequilíbrio e tal. Exato. Agora, sempre tem um dirigente que, ao invés de expulsar esta pessoa, vai olhar e vai dizer assim: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Ele olha com compaixão, ele olha com carinho, ele ou ela, né? Olha com carinho, essa pessoa olha com carinho e vai tratando a, entre aspas, ruindade desse médium. E aí, com o tempo, ele vai se equilibrando aquelas emoções que era em cima, embaixo, aquela coisa, aquilo vai se equalizando e ele passa a ficar um médium de ruim para não bom. Não, bom. Vamos dizer assim, né? Ele começa a perceber os resultados na vida material. Sim. Ele começa a perceber o resultado da vida material, o emprego melhora, a convivência com a família vai melhorando, equilíbrio emocional, às vezes pode ter algum tipo de vício, de entorpecente, ou algo pior, sei lá o que for, e aí vai acontecendo, e ele fala, ele ou ela diz assim, nossa, mas a minha estadia aqui nesse lugar tem me melhorado. Me faz bem, né? E vou dizer, hein, isso é para qualquer casa de fé. Por enquanto a gente fala de casa de fé, tá? André, Diga. o pessoal tá comentando aí, a Letícia falou uma coisa que é bem pertinente. Nós somos eternos aprendizes, né? Então, eu sempre Muito penso verdade. que quando alguém fala que, ó, isso eu já sei, não precisa falar, a pessoa está perdendo a oportunidade de aprender talvez o que ela já sabe, mas de um modo diferente, né? Então, ela está sempre podendo aprender. E o Jonathan, ele que é um grande amigo meu aí, ele comentou, ele fez uma pergunta. Ele perguntou se podemos dizer que a mediunidade é uma escolha imposta por nós mesmos neste plano que reencarnamos para atuar em paralelo, independentemente da religião? Você acha que isso é imposto para a gente, André? Assim, quando a gente está lá Não. no momento da samsara ali, para reencarnar, você acha que ela, ó, você vai lá e você vai ser médium, você tem que trabalhar com a sua mediunidade. Trabalhar que eu digo assim, vamos usar assim o termo que a gente mais está acostumado a ver, trabalhar ativamente lá e trabalhar no centro espírita, no terreiro, seja qual for a vertente espiritualista. Você é obrigado, é imposto, eu digo assim, no sentido de
se não fizer, vai dar ruim sua vida. Vai dar tudo errado, você vai morrer. O que você Boa. acha? Boa pergunta. Vamos lá. Que é o Jonathan, né? Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan. Prazer. Vamos lá. Funciona assim. Espiritualmente falando, tá? Vamos trazer um pouquinho, em breve, uma breve ideia reencarnacionista, tá? Antes de nascermos, existe lá um plano reencarnatório, existe toda uma linha traçada junto aos mentores espirituais, muita conversa, um planejamento muito grande de quem será o pai, de quem será a mãe, o tipo de passagem ruim, tipo de passagem boa, tudo isso é muito, muito bem organizado, conversado antes, porque ninguém passa aquilo que não tem que passar. 100% de tudo o que nós precisamos passar é estruturado. Tá certo? Ah, André, mas eu não tenho livre-arbítrio? Sim, você tem. O seu livre-arbítrio é o seguinte: o que você vai fazer com o que a vida te deu? Você nasceu com aquilo, então você vai, né? Agora, a mediunidade em si, muitos dizem assim: ah, é o karma da pessoa ter a mediunidade. Não, não é karma, é um presentão, na verdade. Sim. Porque o que acontece? Existem pessoas, partindo do ponto de que todos somos médios, certo? Existem pessoas que têm uma sensibilidade emocional um pouco mais à flor da pele. Essa pessoa é médium. Sim. Que legal, Pronto. André. Que legal. Então, ou seja, existe uma ideia que se pode, como todos nós somos médios, mas a questão de eu trabalhar ativamente a mediunidade é uma escolha. Sim. A Entendi. caridade não se pode impor a ninguém, porque a caridade, existe um termo que eu uso muito, fora da caridade não há salvação. Com o tempo vocês vão me conhecer um pouco mais, vocês vão perceber que quando eu enfio uma coisa na cabeça, eu falo, peraí, o que é isso? Por que fora da caridade não há salvação? Porque a caridade é o amor em ação. Quando nós estamos ajudando alguém de coração limpo, estamos fazendo caridade. Sim. Certo? Então, se tem amor, tem um fluxo hormonal elevado, ocitocina, endorfina, dopamina, todos aqueles hormônios de felicidade e prazer que a gente já está. Nós conhecemos bastante, né? A ciência já comprova isso, a ciência já prova que isso funciona. Então, não tem como impor a caridade a ninguém. E mediunidade é igual caridade. Que legal. É bem isso que eu penso também, André. É Não bem é? isso. Mediunidade. E Pode falar. aproveitando, André, a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem alguns acessos, vou dar esse nome, usar esse termo mesmo, para ficar bem acessível, bem fácil. A gente acessa a mediunidade. Sim. E não existe apenas um tipo de mediunidade. Eu gostaria que, se você pudesse falar, André, alguns do que você conhece, alguns tipos de mediunidade. Incorporação a gente já é bem visto, né? A gente já conhece bastante do meio espiritual, e acho que é o mais que as pessoas mais ficam sabendo, mas existe outros, né? Tipos Sim. de manifestação da mediunidade. Quais que Nossa. você conhece, André? Vamos Que lá, poderia até aguçar as pessoas de poder buscar depois. vou tentar lembrar aqui. Ó, são muitos, hein? Ó, os temas enchem muito mais de duas mãos. Imagina. Vamos lá. Nós temos a clarividência, que é a capacidade de enxergar o outro plano, certo? O plano menos denso da matéria, que é conhecido como plano espiritual. Joia, guardem bem. O plano menos denso da matéria, que é conhecido como plano espiritual. Ele está em outra frequência André, vibratória. você está falando menos, desculpa te cortar, mas você está falando menos denso que a matéria, tudo existe de alguma forma material. Sim, Alguns, 100%. algumas 100%. partículas mais aglomeradas, outras menos. Isso, exatamente. São Legal. frequências vibratórias que elas criam uma formatação. Bom, todo mundo aí já ouviu falar em algoritmo? Sim, acho que é a era agora do algoritmo, né? Exatamente, o algoritmo. Vamos citar um outro exemplo. Alguém aí já ouviu falar em metaverso?
Nossa, é o que mais não está se é? falando agora. Aquilo ali é uma espécie de outra dimensão criada. Só que ela é criada a partir da mente, tá joia? No caso, o plano espiritual, o que acontece? É menos denso. Ele tem o quê? Uma menor densidade, como você disse, uma menor aglomeração de partículas. Átomos, elétrons, prótons, íons, tal, tudo bonitinho. Então ele tem uma menor aglomeração e isso vai nos parecer menos denso. Mas para eles é denso. Eles Sim, conseguem, eles se tocam, eles pegam, falam, bom, tudo bem, eu tô aqui, eu sou de carne, olha, eu sou de carne. Mas aí a gente vai, passa, coloca a mão e a mão transpassa. sim. Né? O médium clarividente é o que enxerga estes planos. Mas é uma coisa muito importante. Existem muitos, mas muitos médiuns que são clarividentes e isso, em alguns casos, independe, não depende da vontade dele ver ou não, que é o grande problema, onde a pessoa ela morre de medo, não entende, é chamada de louca e tudo mais. E existe o caso em que nós estamos, naquele momento, clarividentes. Sim, ai que legal. É bem Sim, isso mesmo, André. Que legal. sim. Com toda certeza, em algum dia, determinado momento, estávamos ali tão conectados. E conexão, mediunidade é sentimento, emoção. Então estávamos emocionados, entregues completamente. E o que acontece? As nossas glândulas, o nosso cérebro, ele se conecta. Ele consegue entender o que está acontecendo. E aí, obviamente, os nossos olhos eles vão captar o plano, entre aspas, menos denso da matéria. Só Legal. isso. Apenas isso. Então, nós temos sim momentos de clarividência. Momentos esses em que nós estamos emocionados ao ponto de sintonizar aquele formato, e aí sim conseguimos ver, nossa, eu vi uma alma, vi um espírito, eu vi uma cor determinada, depois eu não vi mais, porque naquele momento você estava com as tuas emoções lá em cima, o seu tônus emocional lá em cima, um fluxo hormonal muito bem equilibrado, e aí sim deu condições dos seus olhos capturar e o seu nervo óptico levar essa informação para todo o seu cérebro. Nossa, André, e que legal. E aí entra naquela questão do médio, vamos dizer médio bom, porque daí ele com o estudo e com a experiência dele faz essa leitura, né? Porque assim, ó, para quem não tem esse estudo ou faz essa leitura, foi apenas uma luz. Mas dependendo da leitura que você faz, aquela luz pode significar muitas coisas, né? O que ela vê ali pode significar muitas coisas. Bom, André, só cortar você um pouquinho antes de continuar, que ele fez, o Edilson Souza, ele fez uma pergunta que eu ia te perguntar logo na sequência. Bora. Antes até de perguntar a questão de tipo de mediunidade. Porque, assim, a gente vai em alguns locais espiritualistas, né, e lá tem diversos tipos de pessoas praticando a espiritualidade. Centro espírita, centro candomblé, de umbanda, seja onde for que trabalhe com isso. Hum. É, e não é uma idade definida, né? Então a gente vê pessoas bem mais velhas, pessoas bem mais novas, e a pergunta é: existe uma idade específica para isso ou ela pode aflorar numa pessoa com 60 anos, uma pessoa de 5 anos? Não existe idade. Não existe idade. E por que não existe idade? Depende do que foi conversado antes dessa pessoa nascer. O acordo que essa pessoa fez com ela mesma, com o espírito fez com o próprio espírito, dizendo: olha, eu vou nascer médium e a partir de tal ano vai expandir. Então, não tem. Uma vez eu escutei um negócio numa consulta, né, mediúnica, e a pessoa falou o seguinte para mim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu Sim. ficava esperando, André, de verdade, cara, que ia aparecer um mestre para mim assim, e falar, bom, eu sou o mestre. Mas aí depois você começa a analisar, você fala, caramba, sou eu, né?
E quando o discípulo está pronto, o mestre em mim aparece. Né? Então, então, olha só como que a interpretação ela pode mudar completamente a mensagem. E além dessa da mediunidade da percepção visual, tem a auditiva, a sinestésica, aquela que sente, né? A questão de pessoas perceber cheiros também, né? Olfato, olfativa. Sim. E musical, precisa ouvir música do além. Beethoven, né, fazia muito isso. Ele não escrevia música, ele já fazia a música lá e estava pronto já. Sim. E deixa eu falar, agora vai ter um tema bem polêmico, hein? Adoro. Médio inconsciente, como é que funciona? Uau! Uau! Vamos lá. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com alguns. Eu também. Minha falecida esposa, ela era médium Nossa, inconsciente. que legal. É Né? uma experiência muito interessante. E como é que é, André, hoje, essa realidade hoje? Antigamente era bem comum, até mesmo, acho que até na Umbanda era bem comum, porque a Umbanda estava surgindo, precisava ter uma credibilidade e as mensagens espirituais que viam, né, do Zélio Fernando de Moraes, que começou com a Umbanda, através do Caboclo da Sete Encruzilhada, trazendo várias informações que até então para o Zélio eram desconhecidas. Então era inconsciente mesmo. Depois que o tempo foi passando, na atualidade, como é que é esse cenário hoje, André? Para você, na sua percepção. Tá, essa pergunta é muito legal, porque é assim, ó, como funciona, rapidinho, para a gente poder entender, o médium inconsciente, né? Partindo do ponto de que o corpo está aqui. Dentro desse corpo tem uma alma animando, e porque esse corpo, né? Ou seja, tem um espírito. A origem do nome espírito vem de Pyrrhus, né? Fogo. Ou seja, o fogo que movimenta o corpo, a energia que está dentro dele, o combustível que faz esse corpo andar, né? O que acontece? Dentro da nossa cabeça, dentro do cérebro, nós temos um conjunto. Glândula pineal, a amígdala, uma série de glândulas dentro da nossa cabeça. E o que acontece? Quando nós estamos mediunizados, ou seja, vamos, por enquanto, falar em termos do espírito, tá joia? O espírito está perto daquela pessoa, ele precisa passar uma mensagem. O que ele vai fazer? Ele tendo uma grande evolução mental, mas guarde, um mentor espiritual nunca vem sozinho passar uma mensagem. Nunca. Isso é regra deles. Regra deles, nunca vou sozinho. Sempre vem 2 ou 3. Pode até um aparecer, mas o outro fica na porta, o outro fica ali. Porque é uma guarnição mesmo, né? É uma equipe. Sim, e ainda quando são só 3. Às vezes vem muito mais, eles passam aquilo e vão embora. E, em muitas ocasiões, eles não se fazem visíveis. Eles ficam invisíveis. É assim, dentro da nossa cultura, o crer é ver, né? Enquanto Exato. que, na verdade, o sentir faz ver, né? A Exato. emoção faz você ver. Então, e eu creio que eles não têm essa necessidade de se apresentar, de se mostrar, ó, eu sou esse. Eles passam Exato. ao teor da mensagem, a mensagem que vale mais do que até o que está se apresentando visualmente, né, André? Exatamente. Eu vou contar para vocês um fenômeno que aconteceu comigo algumas vezes. Em uma situação X, algum tempo atrás, eu fui defender uma pessoa contra um bandido, vamos dizer assim, vai. Tá? E o que acontece? Eu entrei entre a pessoa e o bandido. Os meus familiares, óbvio, não sabem disso, e quando souberem, eles vão, meu Deus, eu vou falar, não, esquece, passou, não, tá tudo bem. Mas isso é verdade. Se a pessoa que tivesse, é bem capaz que a pessoa que eu defendi esteja assistindo agora, ela fala, fui eu. Fui eu. Quando eu entrei entre ela e o cara lá que estava armado, que queria fazer, eu olhei nos olhos dessa pessoa e disse assim, eu peço a você paz. Eu só me lembro destas únicas palavras. Eu depois voltei
né? Foi segundos, assim, 10 segundos no máximo. E eu me lembro de estar olhando nos olhos da pessoa, ela queria fazer mal, né? Do bandido lá. E ele estava emocionado. Eu fiz assim de novo e voltei e saí, virei as costas. Essa pessoa recuou e não fez nada de errado. O que isso quer dizer? Que eu fui defender alguém e antes de acontecer, o que eu fiz? Eu disse, me ajuda. Naquele exato momento, a espiritualidade, que óbvio já estava ali, o que eles fizeram? Eles desligaram o meu consciente, apenas isso. Aquele pedacinho, o consciente, o córtex, órbito frontal, eles desligam isso. Puro e simples assim, o seu consciente ele desliga, mas o seu corpo continua funcionando. Ou seja, você dorme. Pura e simples assim, você dorme. Só isso. Sabe aquele dia em que você está bem cansado? Você encosta o corpo na cama e... Já apaga, já? É isso. E conviver com uma pessoa inconsciente, ver uma pessoa inconsciente, conversar com uma pessoa inconsciente, é exatamente isso. Né? O espírito está ali e o que ele faz? A energia dele, vamos falar assim, vai? A energia, a vibração energética desse espírito é tão grande que ele faz a mente dessa pessoa desligar. E como que desliga? Pura e simples assim, gente. A glândula, principalmente a glândula pineal, ela é desse tamanho. Quando a pessoa está em estado, vamos dizer assim, está de stand-by. Quando ela está mediunizada, a glândula dela faz isso. Uou. É. E ela precisa de espaço dentro do cérebro. É óbvio. E aí o que o cérebro faz por instinto de sobrevivência? Ele começa a desligar algumas funções. Como, por exemplo, ele vai começar a despertar serotonina, melatonina, ele vai começar a fazer a pessoa ficar com sono, ter abrição de boca, e a abrição de boca é para gerar oxigenação, para dar sono. E aí a pessoa vai começar a tremer, ela vai começar a sentir aquela coisa, aquela leseira, a pressão vai cair. Por que vai cair? Porque a glândula pineal, ela está grande, as glândulas estão muito grandes e elas precisam de espaço, senão acontece um AVC, um derrame cerebral. E aí o que o cérebro faz? Por instinto de sobrevivência, ele começa a desligar algumas funções básicas. Pronto. A mediunidade já está acontecendo, e aí é claro que aquele mentor espiritual, vamos dizer assim, aquele espírito, aquele guia, ele vai assumir a consciência. De que forma? Ele vai se conectar ao córtex órbito frontal dessa pessoa, o consciente, ele vai se ligar à capacidade de raciocínio, pura legal, e simples assim. André, e bem nesse ponto aí que você indicou com o dedo, eu trabalho com o Reiki, né? E no Reiki a gente crê que tem os chakras, que são pontos de força distribuídos no corpo. São 7 pontos. Sim. E um deles é esse aí, que é o frontal. E o frontal é exatamente responsável por isso, pela mediunidade, pela expansão, de você ter a visão espiritual, intuição. E só aproveitando, André, aqui, a Rosana Chan, ela escreveu um negócio bem importante aqui, cara. Achei bem pontuado aqui, ó. Tem que ter muita responsabilidade com a mensagem que vai entregar. Várias vezes já me entregaram mensagens que não era real. A pessoa confundiu no calor da emoção. Isso, aí a gente já pode até partir para a questão da responsabilidade mediúnica, André. Porque, assim, ó, cara, alguns lugares, não exatamente religiões, mas lugares, a prática, ela é meio que solta. Então, não tem estudo, a pessoa não entende e vai só fazendo a prática dela, da manifestação. E muitas vezes essa prática da manifestação, as pessoas podem cair, em vários nomes aí que o espiritismo utiliza, que é animismo, a pessoa estar animada por um ser dela mesma, é ela que está ali, né? E ela está animada e ela está incorporada dela mesma, né? É o animismo.
O misticismo, que já é algo mais causa uma perda maior para a pessoa, que é quando a pessoa finge, né? Que é o fingir. Dentre eles, André, o animismo, que está presente na gente também, né? A parte anímica nossa. Acontece em alguns momentos a mensagem, a leitura da mensagem. E eu já vi em alguns locais um exemplo. O guia pedir para a pessoa, eu vou pedir sua opinião a respeito disso, o guia pedir para a pessoa parar de tomar a medicação controlada, dizendo ser questões espirituais. E uma coisa que eu aprendi assim no decorrer da vida da espiritualidade é assim: nosso corpo é feito de matéria, bioquímica, e existe algumas descompensações bioquímicas que acontecem na nossa vida. Pode nascer ou, em decorrência da vida, acontecer essas perdas. E aí elas são supridas pelos agentes externos, para o corpo. E isso influencia. Pode ser caminho de ida e volta, pode ser questão espiritual que está desencadeando isso, ou ao contrário, o corpo fica ruim, automaticamente o espírito também começa a padecer. E, na sua opinião, André, a respeito da responsabilidade mediúnica, a pessoa que está lá mediunizada, incorporada, está escrevendo uma carta, ela tem responsabilidade sobre aquela mensagem? Nossa, muita. 100% de responsabilidade. E não adianta colocar a culpa no espírito, não. Porque é o seguinte: tudo deve ser feito dentro da razão e do bom senso. Tudo. 100% das coisas é razão e bom senso. Agora tem uma coisa: muitos médiuns, ou 99%, o que eles fazem? Ao invés deles darem uma orientação, eles dão uma opinião. Ou, pura e simplesmente, eles vão dar o quê? Um conselho. Pura e simples assim, tá? Opinião e conselho é baseado na vivência nua e crua que essa pessoa tem. Ela vai dizer mais ou menos assim, tá? Eu acho que você tinha que fazer isso. Uma orientação é diferente. Porque a orientação é quando a pessoa se baseia também nas próprias histórias, mas ela coloca junto o ingrediente do bom senso. Perfeito, André. Nossa, perfeito. Não O é? facão passou na alta aqui, o facão passou cortando tudo aí, né? Esse é o grande problema. Ah, eu acho que não. Peraí, calma. Ô, André, assim, ó, a base dos espíritos, né, das entidades que trabalham na questão mediúnica, ora se faz das ferramentas que eles têm para trabalhar, né? Eu dei até um exemplo hoje mesmo com uma paciente, a questão do um pedreiro vai na sua casa, vai trabalhar na sua casa e ele precisa quebrar uma parede. Aí ele Certo. chega lá para quebrar a parede e você oferece para ele um martelete, que é aquele que bate lá na parede, lá, elétrico ou pneumático, e quebra tudo e é muito bom, é muito fácil, muito rápido, é ótimo. Ele chegou lá para trabalhar, tinha isso, você ofereceu para ele usou. Aí chegou outro momento que ele foi lá quebrar outra parede, e aí não tinha mais martelete, tinha marreta, que era a única ferramenta que tinha. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais difícil, mas ele vai quebrar do mesmo jeito, vai acabar quebrando. E aí eu falei para o paciente assim, ó, o trabalho mediúnico é assim, quando você tem ferramentas para oferecer para o espírito, através de estudo, prática, conhecimento, ele vai utilizar daquilo, né? Pode ser um martelete ou uma marreta. O espírito, ele não vai fazer diferença se é um martelete ou se é uma marreta, se você estuda mais ou menos. A intenção que você tem de trabalhar, ele já vai estar ali com uma ferramenta, pronto. Aí na hora ele vai ver se vai usar, se você vai ter para ele um martelete ou a marreta. Então, André, pensando nisso, você acha que a questão das bases de estudo, não digo um estudo formal, sabe? Tipo, vamos fazer uma faculdade espiritualista. Não, não é isso. Mas assim, o conhecimento, a busca pelo conhecimento de se melhorar como pessoa e automaticamente como médium, isso ajuda, facilita a entidade, o espírito, na hora da comunicação que ele vai utilizar? Sim. Olha só.
nós temos. Vamos dividir assim, a grosso modo, basicamente, tá? O cérebro em três partes: instinto de sobrevivência, aliás, sistema emocional, certo? E sistema cortequiano. Tá joia? O que eu vou dizer aqui, talvez algumas pessoas não entendam, mas sim, é verdade, porque eu sei. Isso mais para frente a ciência ainda vai descobrir, ainda vão falar e tudo mais, tá? Então lá vai um spoiler aí do que vai acontecer mais para frente. Eles vão falar: olha, o André falou uma vez, né? Não, mas eu já sei. Mas vamos lá. Muito se diz que o sistema reptiliano é um cérebro, sistema límbico é o segundo cérebro, depois nós temos o terceiro cérebro, que é o córtex. Joia? Então, dinossauro, como é que é? Dinossauro, mamífero. Mamífero e Homo sapiens, já inteligente. Isso, exatamente, exatamente. Nós temos o quarto cérebro sendo criado aqui dentro. Quarto cérebro sendo criado, desenvolvido dentro do sistema cortequiano, que é o frontal. Legal. É o nosso frontal, que obviamente, com muito tempo de evolução, através da mutação genética humana, o aperfeiçoamento das emoções, o quarto cérebro está sendo construído. Que legal, André. Nossa. Deixa eu só ler as mensagens aqui para eu não esquecer que eu vou entrar no outro tema polêmico também. Mande, adoro. O Jonathan ele que estuda bastante vários temas espiritualistas, né, espíritas, e ele colocou para a gente aqui um conceito bem legal, cara, sobre projeção astral, desdobramento. André Thiago, isso me lembra de um tema que estudo bastante, desdobramento astral, que basicamente é a capacidade do nosso corpo espiritual sair do corpo para experiências e vivências espirituais, às vezes conscientes, às vezes subconscientes, mas na maioria das vezes inconscientes. Eu contei para você um fato, André, quando você estava lá, a gente estava montando lá, sobre como que acontece para mim. Eu não tenho a capacidade ainda desenvolvida de sair do corpo e fazer essas viagens. Mas a Samira até fala, né? Quando acordo contando sonho, parece Alice no País das Maravilhas, né? Porque é muita coisa que acontece. Eu faço isso quando eu durmo, de forma consciente. É espontânea, só que quando eu estou na projeção é consciente. De que forma? Eu durmo, acordo lá e converso, questiono, pergunto, sinto. Então, assim, para mim, se apresenta dessa forma. A projeção astral para você, André, é uma facilidade que a pessoa tem, é um desenvolvimento, um tipo de mediunidade também, porque, assim, eu sei que tem bastante estudos de desenvolvimento, né, de desdobramento astral, Valdo Vieira, o Laércio Fonseca, Wagner Borges, são tudo pessoas aí que no tema se dominam, né, essa parte de projeção, desdobramento. Para você, André, isso é uma facilidade? Pode ser desenvolvida? Como é que funciona para você isso? São duas coisas aí, na verdade. Às vezes a pessoa ela já nasce assim, ou ela desenvolve. Mas 100% tem. Todos nós temos. Quando Absolutamente. dorme? Absolutamente 100% de nós se projeta. Que legal. Ô, Jonathan, só aproveitando, cara, você é um cara bom para poder vir bater esse papo com a gente também, viu? Opa, Vamos será muito fazendo a bem-vindo. terceira tela aqui, ó. E vamos conversar sobre alguns temas que você estuda aí, viu? Temas bem interessantes. Maravilha. E aproveitando, o Edilson, ele tá perguntando aqui, algumas pessoas em giras, eu acho que é grandes giras, né? Fazem coisas que não se lembra depois. Isso seria um tipo de inconsciência? Aqueles Sim. flash, sabe? Que você trabalha tal, depois no final você fala, caramba, falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, vi, mas não sabe o conteúdo. Sim, sim. Aí tem duas coisas muito sérias. Primeira delas, já que é polêmico, vamos falar, né? Duas coisas muito sérias. Primeira, pode ser o espírito. Por que pode ser o espírito? Porque tem uma coisa chamada animismo. É. É o eu mesmo, como dizia meu grande amigo falecido, meu pai de santo,
há muito tempo, quer dizer, há muito tempo. Ele dizia, mas ele faleceu tem 2 anos, ele dizia assim, é o caboclo eu mesmo, é o preto velho eu mesmo, e assim por diante. Ele dizia isso, tá? O que eu estou dizendo aqui, que eu nasci na Umbanda, não é querendo converter ninguém, não. Cada um tem o seu segmento, tá? Já para cada um, tá tudo certo. Não, Não converter, vários tá tudo caminhos para a certo. mesma coisa, né, Ah, André? não. A gente bebe-se água na folha, bebe-se água na cuia, bebe-se água no copo, na xícara, na concha. O Mas Rio estamos da... matando a sede do mesmo jeito. Então dá Exato. tudo certo, né? Vamos lá, gente. A inconsciência, nesse caso, ela pode acontecer porque, vamos imaginar, tá? A pessoa tá lá no meio da gira, ela começou a rodar. O labirinto dessa pessoa chacoalhou. Para quem não sabe, aí o labirinto é uma ampolazinha de água, fica no meio da cabeça, lá entre os 2 ouvidos, que ele mantém, é ele quem coordena o nosso equilíbrio, para frente, para trás, para o lado e tal. A pessoa está virando muito, o labirinto ele vai se bagunçar. O cérebro vai fazer o quê? Ele vai Desliga. desligar e vai Desliga. reiniciar esse sistema. Tela Junto azul. disso, tela azul, perfeita colocação. Ele vai dar tela azul, cara. Ele vai dar tela azul. E, obviamente, na hora que ele desliga, ele vai desligar o córtex frontal. Óbvio, ele vai desligar o córtex frontal, ele vai desligar a tela mental e ao invés de ficar passando o filminho, vai passar a tela azul, vai dar acabou. Simples assim. Mas o restante do corpo continua funcionando e trabalhando, tendo emoções, fluxo hormonal, pulsos elétricos e tudo mais. Além disso, operando com memória. Isso é muito importante ser falado. O córtex orbitofrontal desligou, mas o restante do córtex aqui está operando como banco de dados. Todas as memórias estão ali, em atividade, porque o inconsciente precisa delas para estruturar os comportamentos da pessoa. Agora, Sim. vamos imaginar que ela teve lá, vamos usar o nome arquétipo, tá joia? Ela tem uma imagem formada que ela viu em algum lugar, algum filme, alguém ensinou na infância, viu aquilo acontecer. O que acontece? O córtex frontal dela desligou, então ela é tela azul, ela dormiu e o córtex dela, o grande córtex, está o quê? Acessando memórias. Vai acessar o quê? Os sentimentos, as passagens, os arquétipos e comportamentos. Essa pessoa vai continuar tendo comportamentos, ela não verá, porque ela está dormindo. Ou seja, pode acontecer da pessoa ter um apagão anímico e o espírito está ali assim, ó. Mas eu não mandei fazer nada disso. Eu estou esperando parar de rodar aí para. Eu já vi isso acontecer. Então, por isso que mediunidade e bom senso andam de mão dada. É perfeito, André. Perfeito. E já trazendo para nessa linha também, mas para outra vertente, André, eu já acompanhei alguns momentos, vamos falar de incorporação, alguns momentos as incorporações, né, desse tipo, inconsciente ou semi-inconsciente, né, a pessoa lembra alguns fatos, não lembra o conteúdo completo, e aconteceu já algumas vezes de eu presenciar algumas incorporações inusitadas, vamos dizer assim, né? E talvez diferente ou pouco catalogadas. Você acha que ainda existe alguma gama de entidades que se apresenta hoje de uma forma e pode vir a apresentar de outra forma futuramente? Você fala, peraí, deixa eu ver se eu Em entendi termos, direito. imagina que hoje nós temos, vou dar um exemplo assim, bem superficial. Hoje nós temos os caboclos, né, os Tá. índios que trabalham na Umbanda. Você acha que futuramente espíritos de outras galáxias podem vir Tenho incorporar? certeza. Eu fui te instigando só para ver até onde chegar. Tenho certeza. Não, peraí. Vou falar bem pertinho, tá? Eles já estão aqui.
E qual é o nome deles, assim, André? Qual nome pode se dar para essas... eu vou dar o nome assim que normalmente o pessoal utiliza, ET. Eles não Pessoas gostam. incorporam ET. Como é que seria Eles não gostam. apropriado? Irmãos. Irmão das estrelas? Eu já ouvi esse termo. Irmão das Pode colocar estrelas. irmão. É um nome lindo, romântico. Mas são irmãos. São nossos irmãos. São nossos irmãos. Eles não gostam de ser chamado de ET. Já começa aí. Não gostam. Por que eles não gostam, André? Vou explicar puro e simples assim, já que abordamos esse assunto. Eles são nossos irmãos. Eles são nossos irmãos. Se são nossos irmãos, para que colocá-los como os de fora? Isso é exclusão, gente. E se a gente for parte da premissa, André, que também nós somos de fora, né? Então, tá, né? Tá tudo certo. Somos igual mesmo, né? Tá Então, tudo certo. O que estamos acontece, o que acontece muito é assim. Existem entidades, e são muitas, que nunca encarnaram, nunca tiveram um corpo de carne, como nós. Certo? Então, vamos dizer assim, tá? Se ele nunca teve um corpo de carne, ele nunca encarnou, ele nunca viveu com os pés sobre a terra. Então, ele seria um extraterrestre. Entendi. Mas aí o que acontece? A gente pega, sai do corpo de noite. Tum, que lindo, né? O corpo levantou. Ah, lindo, vamos lá. Aí chega no plano espiritual, que não é longe demais, é aqui. É super fácil. Aí chega lá, vê entidades com 90 centímetros, 30 centímetros de altura, irmãos nossos com 1,10 m de altura, seres com 2,15 m, 2,5 m de altura, azul, verde, cor-de-rosa, amarelo, branco, que parece uma folha de papel, e outros que jamais identificaríamos, porque são absolutamente parecidos com a gente. Outros são vermelhos, têm a pele cor de cobre, outros são brancos, com cabelo branco e o olho diferente. Nossa, vai muito além. Outro parece lá o do filme O Senhor dos Anéis, parecidíssimos. Outros que são lindos, mulheres lindas e assim por diante. E outros são aqueles verdinhos lá que todo mundo vê aí, tal, bonitinho. E são nossos irmãos. E assim, André, Eles é vêm junto com possível, as entidades. assim, partindo desse pressuposto que eles são nossos irmãos e são trabalhadores ativos, né, nesse plano, eles também incorporam, eles podem incorporar? Nessa mesma forma que é incorporada a entidade, vamos dizer assim. Não. E perceba uma coisa. A entidade espiritual guia, né? Ela tem ela teve uma vivência humana aqui, né? Ela teve uma vivência humana aqui, então ela viveu, sei lá, 10, 15, 30 encarnação, por exemplo. Então ela tem um arquétipo formado na mente dela. Essa entidade ela conhece de emoções, essa entidade ela conhece uma série de coisas, então ela quando perto do ser encarnado, ela vai interagir emocionalmente falando. Ela vai ter também comportamentos parecidos para influenciar o ser encarnado aqui. Os Entendi. nossos irmãos das estrelas, se eles não tiveram uma vivência aqui, o arquétipo comportamental deles é diferente. Então eles vão atuar aonde? Na mente, no Entendi. cérebro. Então é por isso, pode perceber, quando tem uma canalização, vamos citar pega aí, quando tem uma canalização de um Carran, por exemplo, ele vai ser sério e tal, um Zir, um Zilto, um Massa Cheran e assim por diante.
vai ter ali a própria Sheiliana mesmo, tal. São sérios e tal. E por quê? Porque eles não têm esse tete-a-tete que nós temos aqui, esse Sim, arquétipo emocional, comportamental que sim. nós temos Na verdade, eu vi até uma entrevista da doutora Mônica Medeiros, que você citou aí, a chiliana, e ela falando, André, que eu acreditava, até o Jonathan falou aqui sobre a projeção, né, desdobramento, eu acreditava que era assim, ó, nós estamos aqui, a gente incorpora a pessoa vai lá, canaliza o ser, né, e aí passa a mensagem e tudo bem, e a entidade está aqui, o ser de luz está aqui, mas não, pelo menos que a doutora Mônica, ela citou, é que a Sheiliana, ela vive em um outro planeta e para ela vir aqui, ela precisa desdobrar lá. Então ela é encarnada em outro planeta e quando ela desdobra, ela incorpora, canaliza aqui na doutora Mônica. Então você vê, cara, nossa, imagina só quantas dimensões de planetas não existem na galáxia, cara. E aproveitando aqui, André, a Ivanir, ela fez um comentário aqui que eu achei bem legal também. E quando a gente vê tudo, quando a gente vê, quando a gente vê, nem tudo pode falar. Eu acho que aí entra naquela questão que você falou, né, do bom senso, né? Eu acho assim, ó, eu penso, né, que cara, se vai agregar, se não vai agregar para a pessoa, ou é apenas para você ver, eu acho que fica ruim você falar, né? Ou quando não tem permissão, você ouve, você sente, percebe aquilo, mas ó, até que você pode ouvir, não pode passar aqui. Por quê? Talvez a pessoa realmente não saiba o que fazer com aquilo ali. A Márcia, André, Márcia de Curitiba, salve primeira vez. Eu não sei, pela que ela colocou aqui, parece que ela é do futuro. 30/7/2070. Eu acho que é isso. Uau! Ela deve estar do Gosto, futuro gosto, gosto. mandando pra gente. Rompeu a barreira de tempo e espaço. Fale mais pra gente Gosto, sobre, viu? Eu gostei também. gosto. Só voltando aqui mais um pouquinho, a Marilu Romano, ela tem um questionamento. Quem sabe a gente pode ajudar ela. Tem ouvido toda noite, toda madrugada, me chamar. Quem será? Perdi Uau. um filho com 17 anos de acidente. Eu, ultimamente, tenho pensado muito nele. Você acha que o pensamento liga ao espírito, André? Nossa, é a Marilu, né? Isso. Tá. Marilu, é assim. Eu também ouço. Quando vou dormir, e geralmente é quando os meus pensamentos estão muito acelerados. Mas, André, o que é isso? Tem várias coisas aí. Vamos citar pelo menos duas, tá? Você pode estar com seus pensamentos muito acelerados. Pensamento muito acelerado gera o quê? Grande fluxo hormonal e emoção. Se você E está ela, com... ela, ela mandou aqui também, André, só complementando essa questão, que inclusive ela está com depressão. O que ela pode fazer? Então, posso esclarecer isso? Se você puder dar uma dica para ela que ela pode fazer. Lógico, lógico. Vamos lá. Começa assim, ó. Você estando com os seus pensamentos muito acelerados, né? É um sinal de que você está vivenciando uma história de dor, que é o que você relatou aí. Essa história de dor quer dizer o seguinte: parte de você não aceita que o seu filho, infelizmente, partiu para o outro plano, certo? Beleza. A morte para todos nós é muito difícil. Eu posso dizer isso para vocês porque eu sou viúvo. Eu vivenciei, como todo mundo sabe aí, quem não sabe fica sabendo agora. Eu vivenciei a morte da minha esposa, acompanhei tudo e tudo mais. E é muito dolorido. Até o cérebro aceitar, nós temos um processo depressivo. Mas o que é o processo depressivo? Eu fui estudar isso para poder entender, porque eu não podia parar de trabalhar. Né? Enfim, nós temos uma vida e tem que continuar. E ainda mais eu atendendo o cliente e tudo mais, como é que vai fazer? Funciona assim, gente. Você está num processo cerebral em que uma pessoa que você ama muito faleceu. Ela morreu, certo? O seu cérebro, ele precisa tirar essa pessoa. Vamos abrir o cérebro assim, agora. O seu cérebro está pegando essa pessoa daqui e transportando ela para cá.
Aqui, essa pessoa, ela era viva. E aqui, ela morreu, ela é morta. Então, o cérebro começa a transportar as memórias tudo para cá. Infância, Natal, aniversário e tudo mais, um monte de coisa. O que é que acontece? Este processo consome muita energia, mas muita energia mesmo. E a energia do que você come, do que você respira, do que você bebe. Aproximadamente 25%, mais ou menos 25% de tudo que você come fica sendo utilizado pelo seu cérebro. Só que a conta, ela é bem injusta, porque aí tem que dividir com o coração, com o resto do corpo, musculatura, um monte de outras coisas. Então, o cérebro, o que, que ele faz? Ele vai roubar a energia do coração? Não, não vai. O que, que ele faz? Ele vai diminuir o seu fluxo mental, ele vai diminuir o seu fluxo corporal, ele vai fazer com que você diminua seu ritmo de vida para ele focar isso dentro, para ele fazer esse download igualzinho o computador e o celular faz. Ele vai ressignificar, ele vai atualizar a presença dessa pessoa na sua vida. E aí é óbvio que a sociedade não está pronta ainda, infelizmente, para entender que um processo depressivo existe. Eu passei por um processo depressivo quando minha esposa faleceu. E, meu Deus do céu, é horrível. É um buraco gigantesco. E você vai para um monte de lugar e é um vazio e nem nada te completa. É ruim. E, graças a Deus, eu consegui vencer. Legal. E eu tenho certeza que você também vai. Como? Primeira coisa, comece a trabalhar a sua mente em meditação, aceitando. Dizendo a si mesma, autoafirmações. Eu aceito que você cumpriu aquilo que você tinha que cumprir, eu aceito que você morreu, que você faleceu. Use o termo que você achar confortável, mas o comando aceitar. O nosso cérebro ele funciona através de comandos, igual uma tecla de computador, um teclado de computador. Não tem ali o S, o D, o B, o H, o Enter e tudo mais. O nosso cérebro ele tem palavras-chave que são comandos, como teclas. Então, use o comando eu aceito. Mas tem uma coisa muito importante. Não faça disso um martírio, porque o seu cérebro ele só se vincula ao prazer. Então, se você pegar muito no pé do seu cérebro, eu aceito, eu aceito, eu aceito, eu aceito, querendo arrancar isso de dentro de você, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você pegar a raiva da palavra eu aceito. Entende isso? Ele vai usar o trauma a favor dele, como ferramenta de proteção. Sim. Então, Perfeito. medite, respire bem fundo. E só para completar a pergunta da Marilu. Meditação começa com a cabeça bagunçada, tendo 1 milhão de pensamentos e não querendo fazer. É bem assim mesmo. Não fica esperando sua mente estar vazia. Melhor momento. Não vai, esquece. Sim. Senta ali, respira fundo, vai acompanhando sua respiração, olhos fechados, permita a sua cabeça ter 1 milhão de pensamentos. E você vai começar a oxigenar o seu corpo de forma mais tranquila e, se possível, de olhos fechados. Por que de olhos fechados? Porque de olhos fechados você produz um hormônio chamado melatonina, o hormônio do sono. Esse simples hormônio do sono, ele tem o poder de neutralizar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E ele vai te relaxar. E, só para completar, quando você estiver relaxando, você ouvirá vozes. Porque o seu pensamento consciente está começando a desligar, mas ele está tão encharcado, tão viciado naquilo, que ele vai querer fazer isso, voltar, fazer isso e voltar. É por isso que você ouve vozes. Só isso.
Que legal, André. Pode Nossa, falar. muito obrigado aí pela explicação. O Edilson tá mandando aqui também assim, ó. Porque algumas pessoas da incorporação se manifestam de um jeito todo grotesco e alguns de forma todo calma. Isso seria a falta de conhecimento do médium? Na sua opinião, André, assim, pela sua vivência, o que você acha que é isso aí? Legal, vamos lá. Essa é uma boa, outra boa pergunta. O que acontece é o seguinte: as entidades, elas não permitem entrar espíritos malfazejos dentro de um centro. Não. Quem permite a entrada é o médium. Ele ou ela, no caso, atrai e permite a presença por afinidade vibracional. As grandes entidades, elas não têm essa vibração. Então, o médium, ele entra lá com a vibração X, PTO, e aquele ser, ele vai estar assim, porque a mente deles é compatível. Na hora daquela incorporação, tem duas coisas, no mínimo. Primeira delas, este médium ou esta médium tiveram situações dolorosas durante o dia a dia, traumas, sofrimentos. Então, quando ela entrar em estado mediúnico, ela vai colocar para fora o quê? O lixo emocional dela. Então, ela vai se rastejar, se esfregar no chão, se machucar, se agredir, porque ela vivenciou situações muito dolorosas. Certo? E a segunda é que esta pessoa, ela atraiu um ser que está com raiva dela, por afinidade vibratória. E se ele ou ela está com raiva dessa pessoa, tem alguma coisa que ela fez. E aí cabe o quê? Perdão, oração, meditar, se auto-perdoar, porque aí o que acontece, essa entidade ou ela vai perdoar, ou ela não vai conseguir mais estar perto e vai procurar uma outra pessoa para André, efetivar. deixa eu dar um exemplo, só para esmiuçar mais ainda sobre isso. Certo? Vou dar exemplo de uma entidade. Vamos supor, um caboclo. Não vou nem usar o Exu, vou usar o caboclo. Certo? Caboclo chega pulando, gritando, rodando, Certo? e outro tá ali, e eu já vi isso, só de olho fechado, pum, incorporou. É isso. É, Certo. isso é do guia ou é do médium? É de ambos? O que você acha? Vamos lá. É do guia e é do médium. Então, assim, pode ser natural isso acontecer. Sim. Muitas ocasiões, aquele guia, vamos imaginar assim, você usou o exemplo do caboclo. Ele é um ser com uma energia, vamos dizer assim, tá? Com uma vibração muito elevada. Só que ele é uma entidade velha. Se olhar para ele, vai parecer que ele tem 100 anos de idade. Então, se ele não quer, ele não vai sair pulando. Ele vai ser mais tranquilo. Diferente de ser uma entidade que aparenta ser muito mais novo, ter lá seus, sei lá, 25, 30 anos, ele já vai vir forte porque ele tem esse ímpeto dentro dele de ser desta forma. Entende isso? Entendi. Agora, tem um outro detalhe. O médium, ele morre de vontade de incorporar o caboclo. Ele morre de vontade disso. E o arquétipo, o desenho que foi mostrado para aquele médium é de que ele vai incorporar um guerreiro. A hora que ele está ali sentindo a vibração, pode ser um velho, mas ele vai sentir tanta força, tanta vibração, que ele vai despertar o guerreiro de dentro de si. Entende? Agora tem uma outra posição também. O médium pode ser que tenha vergonha, que tem muita gente olhando ele. E pode ser um baita de um guerreiro mesmo, que a hora que incorporar vai tremer o chão, mas o médium não deixa acontecer. Contido ali.
porque ele fica contido com medo de ser julgado, com medo de errar, com medo de alguém dizer assim, olha, você viu lá, ele fez. Então ele segura. E só o tempo vai indo, vai indo, vai indo. Um belo dia, ele tem uma catarse e bum, acontece. Aí não tem como segurar. Não tem como segurar, André, é o que vai se assim, ó, desenrolar. só para a gente já chegando aí para as retas finais aí, né? Uau. Tem algum sinal da mediunidade? Se as pessoas estão começando agora, desenvolvendo agora, percebendo alguma coisa diferente, tem sinais a mediunidade? A pessoa que fala assim, eu sou médium. Tem algum sinal que pode se apresentar para ela dizer assim, bom, eu percebi que eu sou médium, tenho uma sensibilidade, preciso procurar algo. Tem algum sinal que ela pode perceber? Sim, sim. Primeira coisa, emoções. Mediunidade é emoção, né? Então, se ela tem muita emoção, se as emoções estão desequilibradas, chegou o momento dela estudar. Não quer dizer que ela vai desenvolver. Desenvolver é outra coisa. Ela precisa estudar a mediunidade para que ela entenda a existência do espírito, joia? E aí sim, ela vai perceber que equilibrando as emoções, ela vai dar passividade, ela vai dar passagem para estes espíritos. E aí ela vai começar a identificar qual é o tipo de mediunidade dela. Se é uma mediunidade de incorporação, se é uma mediunidade de clarividência, se é uma mediunidade de clareaudiência, se é uma mediunidade conhecida como psicometria. O nosso querido Sherlock Holmes, vamos dizer assim, né? Não sei Perceber se os existe objetos. isso. Isso, quando ele punha a mão nas coisas, ele não Sim, era um detetive e tudo mais, sim, sim. ele, vamos dizer Tem, assim, tem uma tá? série muito boa, chamada Light Isso, to Me também, que cara, é isso. O isso, cara percebe além das linguagens não verbais, né? isso. Ele percebe o campo morfogenético que ficou ali, ele lê dentro da cabeça dele e ele consegue ver e, vamos dizer assim, relatar. Então, primeira coisa, se as emoções dessa pessoa estão muito lá em cima, cheio de amor, muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, e ela não sabe fazer o que faz com aquilo, opa, isso é um desequilíbrio também. Não quer dizer que é um desequilíbrio ruim, mas está muito grande. Então ela precisa entender e dar vazão para todo esse amor. Saber canalizar, né? Saber canalizar, porque o médium, o que acontece? Ele acumula muita energia É um elétrica. vinho, né? Exatamente. O médium ele é uma usina elétrica. Entende? Então, se ele não troca isso, se ele não dá vazão para esta energia, o que acontece? O corpo dele vai começando a acumular. Lembre-se, mediunidade é igual a emoção. Se o corpo começa a acumular emoções, ele vai acumular o quê? Fluxo hormonal. Fluxo hormônio, gente, é líquido. Se ele acumular líquido, o que vai acontecer? O corpo vai ter que filtrar. Se tem muito líquido, o corpo vai criar excesso. Então, alguns filtros vão ficar entupidos. A gente, dentro do Reiki, a gente diz que toda dor é energia concentrada. Então, vamos supor, a pessoa Perfeito. tem dor de cabeça, enxaqueca, ficou muito tensa durante o dia. Toda a energia que ela tinha para utilizar, ela trouxe para a razão dela, né, para os cálculos que ela tinha que fazer, e deu dor de cabeça. Então, é energia concentrada. E que legal, André. E deixa eu te falar, o Jonathan mandou aqui uma questão que eu acho bem oportuna também, porque vem de encontro ao que a gente tenta fazer, né, dentro de um trabalho mediúnico, ao acessar esse trabalho mediúnico, né? Porque a gente tem uma vida, né? Então, o médium, ele não é só médium, né? Ele tem toda uma vida ali que ele precisa trabalhar, tem os seus compromissos familiares, tem os seus desafios que tem que enfrentar. E ele colocou a seguinte questão: André e Tiago, dizemos que no dia que vamos realizar os trabalhos mediúnicos,
começamos a canalizar e trabalhar a nossa vibração desde que acordamos. Como na maioria das vezes os trabalhos são noturnos, o que nos acontece no decorrer do dia influencia demais nas nossas incorporações e ajuda ao próximo, mesmo fazendo banhos de limpeza e descarrego. Vocês acreditam que isso seja verdade? Ou seja, Sim. o nosso comportamento, o que a gente vivencia durante o dia, ao chegar à noite, aquilo pode influenciar, e se pode, o que a gente pode fazer para minimizar isso, André? Perfeito. Vamos lá. Não é só durante o dia. É durante o dia a dia. O dia, o dia de trabalho não é só ali. Vamos imaginar, vai. Terça-feira tem trabalho. Não é só na segunda ou na terça-feira que nós precisamos cuidar. É nos dias anteriores. Nos dias anteriores, ou seja, como vivenciamos o nosso dia a dia, de que forma valorizamos o que é bom e o que não é bom, ou melhor, o que é bom e o que é ruim, vamos dizer assim, para ficar mais claro, de que forma interpretamos isso. Se damos muito valor àquilo que é ruim, se damos muito valor àquilo que é muito bom, porque isso também, se você valoriza o que é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, fica assim num estado de euforia. E quando tem uma baixa, a baixa é profunda. Sim. Então, como o Buda dizia, o caminho do meio é o melhor deles, né? A melhor forma de ter uma boa noite de trabalho é cuidar do dia a dia. Não Como? só do dia, né? Não só do dia a dia. Legal, o que deve ser muito bem falado, o banho de erva, né? Ou banho de defesa, como queira. Aquilo ali nada mais é do que um tratamento. Aquilo é remédio. Você está jogando no seu corpo um punhado de ervas maceradas, que ela tem ali um princípio ativo que vai pegar em cima da pele, tendo em vista que a pele é o maior órgão do corpo, ela vai absorver o princípio ativo do banho. E também ela vai permanecer em cima da pele. E aí é o seguinte, isso que eu vou falar agora, talvez pouquíssimas pessoas saibam. Vocês já viram no final do ano, por exemplo, quando a gente solta fogos, aí tem o fogo, a bomba quando estoura lá, não tem o vermelho, o verde, o azul, o amarelo e assim por diante? Alguém sabe como aquilo funciona? Uma pergunta aí no chat. Rápido, hein? Quem sabe como aquilo funciona? E por que fica azul? Através da queima dos metais, não é? Perfeita resposta. Vamos lá. Por causa da queima dos metais. O calor é o mesmo. Só que a reação química em contato com a atmosfera vai dar aquela coloração. Do mesmo jeito que nós temos a aurora boreal nos polos lá, que é verde, aquela coisa mais linda do mundo, que são as partículas solares que vêm batendo e tal, e dá aquela cor específica e tal. O aura, ou a aura, tem uns que falam que é o aura, outros falam a aura, mas é o aura, tá? Aquela camadinha de luz que nós temos em volta do nosso corpo. É uma nuvem de gases, meus amigos e minhas amigas. É uma nuvem de gases que entra em contato com o oxigênio e reage com as partículas, o hidrogênio, o hélio, o carbono e tudo mais, a água, a umidade do ar. E aí, mas da onde vem isso? Os nossos feromônios, os vapores hormonais exalados pela nossa pele vão entrar em contato com o oxigênio e todas as outras os outros elementos químicos que tem aqui. Então, se a pessoa ela tem um sentimento de calma, aí durante o dia a dia, e ela foi lá e tomou um banho de erva ainda, o princípio ativo daquele banho vai estar grudado na pele, e ela está bem concentrada, está harmonizada, ela estará cheia de hormônios de felicidade. Lógico, ela vai fazer o quê? Ela vai evaporar estes hormônios, esses feromônios, vamos dizer assim, e aí esse vapor vai entrar em contato com a atmosfera e vai dar aquela coloração azulada, clarinho, bonitinha.
ou branco ou Legal, André. amarelinho. Do mesmo jeito, só para completar, se a pessoa estiver super nervosa, triste, estressada, ela vai ter uma grande quantidade de adrenalina, cortisol, que vai evaporar sobre a pele dela, vai entrar em contato com o oxigênio e vai dar uma cor qual? Vermelho bem escuro, preto, cinza, por causa da reação química. André, o Diga. Jonathan emendou aqui uma pergunta bem legal, cara, ainda nesse sentido dos banhos. Ele perguntou assim, André, falando de banho de ervas, qual sua opinião sobre como tomar? Do pescoço para baixo ou do corpo inteiro? Apenas o banho de ervas sem uso de sal grosso? Como é que é? Boa pergunta. Vamos lá. Vamos falar primeiro do sal, tá? O sal, ele é um condutor de energia muito grande. E ele é um dissipador muito grande. Quando eu era criança, há muito tempo atrás, meu avô fazia uma experiência com a gente, que ele pegava um prato, colocava água da torneira e colocava um monte de sal num canto e ele ia afinando assim. E aí ele pegava um fio e uma lâmpada. E ele ia passando o fio no rastro de sal dentro da água. A gente pensava que ia sair fogo, né? Aonde tinha pouco sal, a lâmpada ficava. Onde tinha muito sal, a lâmpada ficava, acendia mais. É mais ou menos isso, faz muitos anos, nossa, eu era bem criança. O que acontece? O sal, ele é um magnetizador. Se você joga ele na sua cabeça, você vai desestruturar os seus pontos energéticos, pontos esses que são os pontos usados em barras de Axis, que o Thiago faz. O sal vai desestruturar tudinho. Então, sempre banho de sal daqui para baixo. Ponto. André, antes de você emendar aí, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo com banho de sal, cara. Diga. No começo do meu desenvolvimento mediúnico, eu desconhecia, né, os banhos e a gente tá, quando a gente começa, a gente quer fazer tudo, né? Então, comecei tomando banho de várias ervas, enfim, e tomando banho de sal grosso. E aí, teve uma gira, não lembro que gira que era. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, a gira foi pesada, né? Eu vou tomar um banho de sal grosso. E tomei, cara, só de sal grosso, do pescoço para baixo. André, eu tomei esse banho, cara. Parecia que eu tinha apanhado, mas fiquei completamente desenergizado. Eu não tomei outro banho de erva por cima, apenas sal grosso. E fiquei completamente desestruturado energeticamente. Me deu até febre, cara. Pra você ter uma ideia. E aí, assim, no outro dia, eu dormi, nossa, mas parecia que eu tinha, nossa, corrido uma maratona. Deitei, dormi, suei à noite, né, por conta da febre, e no outro dia acordei bem. Sim, ainda um pouco fraco, né, mas acordei bem. E aí depois eu fui pesquisando que o banho de sal grosso, quando você toma ele deve vir acompanhado de uma outra erva energizante, porque é exatamente isso que acontece, que você falou. Ele desestrutura. Então, assim, ele é um agente muito bom de limpeza, só que ele limpa tudo, né? Todas as Sim, energias. E aí o ideal exatamente. é estar energizando com outra erva. E tem alguma erva, como você falou, André, do pescoço para baixo, tem alguma erva em algum momento que a gente toma no topo da cabeça e tem alguma erva que você poderia citar para a gente fazer a gente vai para um trabalho mediúnico, para a gente poder tomar um banho de defesa, vamos dizer assim? Vamos lá. É assim, ó. Isso é muito delicado, mas eu vou dizer. Partindo do ponto de que um banho, ele é um princípio ativo. Ele é um remédio, certo? É de suma importância saber primeiro o seguinte, que estágio de vida essa pessoa está. Vou dar um exemplo, tá? Vamos citar o exemplo da espiritualidade aí de Umbanda e Candomblé, por exemplo, que é onde se usa muito banho de erva. São religiões que utilizam, até mesmo o xamanismo, que utiliza a natureza como fonte de... É de suma importância entender qual é o orixá dessa pessoa. Quem comanda a cabeça dessa pessoa? Por quê?
Vamos imaginar que ele tem lá, que a pessoa lá é, sei lá, é filha de Xangô. Filho de Oxalá, por exemplo. Vai. Pronto. Filho de Oxalá. Tem um determinado tipo de erva para colocar na cabeça dessa pessoa. Aí, o que acontece? Aí a gente já entra num outro tema que pode até se desenvolver para um tema de um outro dia. A pessoa ela é filha de Oxalá, então ela tem um perfil comportamental. Perfil comportamental, emoção, hormônio. Entenderam? O que faz a gente ter comportamento é hormônio. Beleza? Joga-se um determinado tipo de erva. A pessoa ela é filha de Oxalá, mas joga na cabeça dessa pessoa uma erva que é para Xangô, por exemplo. O princípio ativo dessa erva não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? O perfil comportamental dessa pessoa é para filho de Oxalá. Então tem que dar, por exemplo, um banho de rosa branca, um banho de canjica, por exemplo. Para aumentar o poder de fé, o poder mental. Tem outras, muitas ervas também que podem ser assim. Certo? Agora, tem algumas ervas que são, vamos dizer assim, Neutro. Neutras. Isso, são coringa, vai. São coringa, elas podem ser usadas. Por exemplo, pode-se usar, por exemplo, rosa branca. Um banho de rosa branca é sensacional, sabe? A Porque ele. minha, a minha filha mais nova, ela que sempre. Ela foi diferente da mais velha, né? Mas ela é muito tranquila. A mais nova é um pouquinho irritada. É de Ares, né? Ela é um pouquinho. Me, me... Ela aqui é toda poderosa, né? E nós dávamos banho nela de camomila. E aí acalmava, camomila, lavanda, acalmava ela, nossa, ficava Olha aí, boazinha. olha aí, Banho de olha aí. bebê. Aí, se a gente puder entender, o que a camomila faz? A camomila, ela afina o sangue. Joia? Se ela afina o sangue, uma das coisas da camomila é afinar o sangue, certo? Quando uma pessoa ela está em altos níveis de estresse, ela está com muito cortisol dentro do corpo dela, ou seja, ela está com sangue um pouco mais grosso, certo? Aí o que acontece? Ela toma o banho de camomila. Essa camomila ela vai penetrar na pele. O corpo vai sentir aquilo e vai dizer: opa, tem que afinar o sangue. Qual é a forma de afinar o sangue? Tirar o cortisol. Para tirar o cortisol, vai produzir o quê? O hormônio do sono, chamado melatonina. E aí ela vai ficar com sono, vai neutralizar tudo isso, vai filtrar o sangue e vai ser através da urina. Ô, André, e só voltando lá, o banho de defesa para ir no terreiro, um dia um comum. O que que Arruda você Alecrim Guiné. do Arruda pescoço para Alecrim baixo, Guiné. Do pescoço pescoço para para baixo. baixo. Do pescoço para baixo, arruda Alecrim Guiné é super fácil de você encontrar. Você pode pôr até uma rosa no meio, que ó, coisas Aí, boas. André, Tem o muitas outras ervas que também. a pessoa faz com o resto, sabe? Foi lá e triturou a planta, tudo, aí peneirou, né, tal. As folhas que não foram utilizadas, que já estão maceradas, pode jogar no lixo? Como é que é isso? Não. Uma coisa muito importante, bela pergunta. Nunca jogue o seu banho de erva no lixo. Sabe por quê? Você utilizou, ou melhor, utilizamos, né? Vamos dizer assim, foi melhor. Utilizamos ali ervas, seres vivos, tiramos a vida desses seres para Os benefícios, né? o nosso benefício. No mínimo, devolva para a natureza. Coloque numa árvore, no meio do mato, Um vasinho, ou. né? Oi? Um vasinho de planta. Pode ser um vaso, ele vai ali, ele vai acabar, ele vai se decompor, ele vai virar um adubo, vamos O dizer assim. Mas não jogue no lixo. que você ia falar, André? Ou Ou, como eu fazia há muito tempo atrás, né? Juntava uma grande quantidade de erva e, lógico, ervas específicas, não é? E eu secava estas ervas na sombra para fazer defumação? para fazer defumação.
É legal, é o que eu faço aqui. Ou seja, aproveitava 100% da erva, então. Exato, exatamente. Nossa, que legal. É sustentável até, Sim, né? Você acaba sim. reutilizando do começo ao fim a erva. Que legal, Exato. André. E entra até um processo mental, né? Por exemplo, eu usei você para tomar um banho e agora eu vou usar você para perfumar o meu ambiente. Entra até uma outra questão aí xamânica em cima disso, que é Sim, bem é legal. legal. E nós vamos falar um dia sobre xamanismo também, viu? Amo, hein? E Amo. ayahuasca, vamos falar sobre alguns temas bem legais aí também. Amo. Animal E, de poder. Isso é super e importante. esses arquétipos. E assim, André, cara, nós já estamos chegando aqui no final. Cara, essa live rendeu bem, viu, cara? Estamos aí, Uma 1h35, 1h35 minutos. tem pessoas ativas aí, 20, 18 pessoas aí, então assim, tá bem legal. Então, Que bom. pessoal, só para a gente finalizar, até alguém perguntou, Edilson aqui, só para a última pergunta, hein, pessoal, para a gente poder finalizar aqui. André, banho de camomila é de corpo inteiro ou do pescoço para baixo? Se tiver nervoso, primeiro, muito importante, primeiro, toma seu banho na tranquilidade. Metade deste banho, você faz o seguinte: metade desse banho, desliga o chuveiro, joga daqui para baixo. Ó. Jogou? Bonitinho. Enche de novo a canequinha, joga depois. Por quê? Você vai dar uma mensagem para o teu corpo, você não vai dar um choque nele. Você tem dois Legal. processos. Entendeu? Você pode Sim. sim jogar, não tem problema. Com Que legal, calmante. André. Aqui surgiu uma pergunta assim, a saideira, vai. Uau! Dó. Quando a Juliana Bussi, quando tomamos o banho de sal, por que é necessário tomar banho de açúcar? Como é que acontece isso, André? Assim, eu, Vamos assim, lá. sinceramente, eu nunca ouvi isso. É a primeira vez que estou vendo, de tomar banho de sal e depois de açúcar. Assim, eu queria entender o sentido disso também. Que legal. Mas tem. Mas tem sim. Nunca vi. Vamos entender da seguinte forma. O açúcar que nós usamos hoje, né? Ele vem da onde? Ele vem da cana. A cana, quando fermentada no barrilzão lá de inox, ela vira o quê? Cachaça. Cachaça. Muito bem. Então, quando nós comemos açúcar, o nosso corpo primeiro vai produzir, vai destilar aquele açúcar, depois vai trabalhar mais um pouco, aí depois ela vai virar açúcar de novo, e aí depois ela vai ser quebrada pela molécula da insulina, e aí entra no corpo, aí vira carboidrato e tudo mais. Né? Quando nós jogamos o banho de açúcar, ou seja, pega-se o açúcar, coloca numa cumbuca, na caneca lá, mistura com a água do chuveiro e joga. Esse açúcar vai estar tratando as amarguras da pessoa. Como assim as amarguras? Entendamos da seguinte forma: quem lida com a amargura no corpo de uma pessoa é o fígado, a raiva. O órgão que administra o fígado é a raiva. O órgão que administra a raiva é o fígado. E o órgão que administra a doçura da pessoa é o pâncreas. Até aí tudo bem, certo? Legal. Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela passa por um forte estresse, amarguras, dores muito grandes, dores emocionais muito grandes, ela está amargurada, chateada, é receitado um banho de açúcar ou um banho de mel, que é um açúcar melhor ainda. Essa pessoa vai ficar com este mel ou esse açúcar sobre a pele. O princípio ativo vai entrar pelo sangue e o fígado vai sentir assim: olha, eu estou mais doce agora. O cérebro vai dizer assim: está na hora de perdoar. Você pode perceber, quando uma pessoa ela passa por um forte nível de estresse, alguma coisa assim, ela vai comer coisa calórica. Porque tem gente que não gosta de doce, mas ela vai comer coisa calórica E para uma virar coisa que eu carboidrato. já vi bastante, André, principalmente em filme, assim, a pessoa tem uma questão amorosa, né, mal resolvida, ou uma desilusão. Ela vai lá e come sorvete, come chocolate. Mulher, como quando está
com bastante hormônio, quando está menstruada, ela procura também, né? Ela busca também a questão da Isso. doce, né? Olha que legal, Exa André. Muito legal. exatamente. Eu vi um ritual que eu gostaria muito de participar. Eu não tive a oportunidade, porque aqui na região a gente não tem. Um lugar assim que eu conheça, que é o ritual do cacau, né? E o cacau, ele traz bem essas questões mesmo. A questão da doçura, que o Sim, cacau, no seu 100% ele não é doce, ele é amargo. E ele libera os hormônios, cara. Então, sim. quem já tomou fala que não tem nada a ver com esse chocolate ao leite que a gente conhece aqui, não. É algo bem amargo, né? E assim, nos rituais que eu vi, parecia muito legal a questão ritualística do processo, e ele gera estados alterados de consciência pela liberação hormonal. E olha só, vem exatamente aquilo que a gente estava falando, né? E na próxima live, André, eu queria até abordar essas questões, as influências ou as ferramentas externas que a gente poderia utilizar para ter esse acesso à mediunidade, sabe? Aí a gente pode falar de vários outros assuntos aí que a gente vai estruturar. Um deles pode ser as questões da excitação hormonal por fatores externos, como o cacau, a ayahuasca, outras formas de respiração alotrópica, enfim, Uau, meditação. Então, assim, uau. pode ser ferramentas, da forma que a gente está falando, para as pessoas já ir fazendo, né? Então, essa live, quando a gente pensou em fazer, é iniciar com esses tira-gosto, para depois a gente ir aprofundando, sair do raso para o profundo, né? Eu acho Exato. que essa que é a nossa ideia principal. Eu falei que era saideira 2, só para finalizar. A Lu Vieira mandou assim, ó, o sal grosso pode ser colocado junto com o banho de erva ou separadamente? Assim, mistura tudo lá, Separado, separado. faz aquela salada e joga separado, né? Nunca junte, porque você vai estar mudando o princípio ativo da erva. Muda a composição. Vou dar um exemplo básico assim. Quem aí gosta de comer salada sem tempero? Ah, eu não gosto, não. Ninguém, não é? Por exemplo, muito se diz que comer alface deixa calmo, né? É, Só que quando o alface, se você comer uma quantidade boa e o miolo dele sem tempero e sem sal. ele é puro Porque mesmo. ele puro, porque o ácido acético do vinagre junto do sal vão desidratar e vão promover um processo de osmose que vai retirar o princípio ativo de dentro do alface e vai ficar tudo naquela aguinha ali no fundo O vinagre. do fundo ali da travessa da coisa. Entende? Então, quando você coloca sal junto com a erva, você está desidratando ela. E você está alterando a composição química dessa erva. Então, tome o banho de sal primeiro, limpe seus meridianos. Ok, limpou. Aí depois você toma seu banho de erva, que fica muito bom. Até o Google ligou agora que eu falei o que até o Google ligou. Legal. Mas é isso aí. Ô, André, nossa, que legal, cara. Isso, a gente poderia ficar aqui, acho que até amanhã cedo, viu, falando, viu? Coisa André, boa. é, e aí tem as questões do chá também, né? A gente tem falando de um banho externo, tem os chás também, né? O Que é o chás, banho ele interno. é exato. Eu gosto muito de chá, cara. Não só de ayahuasca, de vários outros tipos de chá também eu gosto. Adoro chá. Exato. Quer falar hoje ou quer falar outro dia? Eu já Não, falo. não, vou falar outro dia que senão a gente não vai parar aqui hoje. Mas assim, André, cara, eu fiquei muito feliz de estar fazendo promovendo isso, né? Maravilha, né? E é uma ideia que surgiu do nada assim, para nós, né? Mas É, assim, que a gente tá conversando, vamos gravar igual o primeiro vídeo. As pessoas acho que imaginam que nós combinamos aquilo tudo. A gente tava estava conversando batendo depois, papo. assim, deixa eu gravar isso, né, que nós estamos falando. Gravei e fizemos o vídeo. E desse vídeo surgiu essa ideia, né, de a gente fazer. E a gente tá pensando em fazer de outros formatos também, que aí a gente vai avisando vocês aqui. Um dos formatos é o podcast, né? Da gente estar junto no mesmo lugar, conversando, né? Não só dessa forma aqui, mas presente, eu e ele no mesmo lugar, com convidados, talvez, né? A gente pode até pensar numa situação dessa, e futuramente trazer um grupo formado por vocês que estão participando,
que queiram aprofundar ainda mais sobre isso, ainda mais, né? Exato. Porque, assim, tudo que a gente está falando aqui, né, André, de uma forma resumida, é o resumo do resumo, né? Nossa. Porque, assim, nossa, tem um monte de coisa que a gente poderia aprofundar no primeiro assunto. Só assim, a gente poderia parar só assim, ó, o que é mediunidade? Só disso já daria uma aula de várias horas, né? Se fosse falar o que Nossa. é mediunidade. E a gente foi pontuando de alguma forma aqui para que, de um modo geral, a gente conseguisse expor algumas das nossas ideias, assim. E lembrando também, né, André, que tudo isso que a gente fala aqui é embasado nos estudos e nas práticas Ciência. que nós temos, porque nós não queremos em nenhum momento, eu estava conversando com o André antes da gente entrar, afrontar nenhuma religião ou colocar em dúvida qualquer outra religião, porque a nossa ideia é união, é unir. Né? Então, assim, se uma faz legal, a gente vai citar. Se outra faz legal, também a gente vai citar. O que a gente não quer é criticar, né? E, obviamente, receber críticas por isso, né? Então, André, eu agradeço, cara, sua presença aqui. Eu acho que foi de grande valia para todo mundo, cara. Eu aprendi muito hoje aqui. Eu agradeço aí os ensinamentos que você passou. Que bom. Eu fico muito feliz de poder estar participando também, cara, disso Que tudo bom. aqui. Porque para mim já era um sonho estar passando para as pessoas o conteúdo desse, né? E com você, assim, fortalecendo isso, cara, nossa, a gente pode ir muito mais longe, sabe? Então, assim, eu agradeço de coração mesmo. E gostaria que você deixe esse espaço aí para você também falar um pouquinho aí. Ó, é que tem muita coisa. Ó, eu posso Nós dar pode, aquela. Não, aquela cutucada, posso? pode. Quantas pessoas tem assistindo aí? Agora tem 16, mas já chegou a 26, 28. Por que vocês usam colares? As guias? Essa é só uma pergunta para vocês pensarem. Por que tem que usar aquilo ali? Por que André, precisa usar aquilo lá? deixa eu te falar uma coisa. Eu tava pensando aqui quando você tava falando, no próximo tema que depois eu vou falar com você aqui no fechado. E vela, cara? Se a gente for falar de vela. Nossa, uau! Assim, cara, Sensacional. Uma dá outra pra gente coisa, falar de velas, banhos, colares, firmeza. Nossa por Senhora, que André. precisa? Por que precisa ter isso? Exato, cara. Mas isso é ciência, tá, gente? Não é para converter ninguém, não. Não, Cada um com o seu quadrado lá. Isso é pelo contrário, pode ciência que você continuar vai ouvir sendo e o que aplicar no é, André. seu. Hã? Pode continuar sendo o que você é. Não tem Não importância, tem, não. né? Cada É um, só cada um no agregar. seu segmento, sem querer mudar a vida de ninguém. Isso é Exato. agregar, somar. Gente, uma coisa muito importante. Tiago, quantos inscritos nós precisamos ter no canal para fazer um podcast, um ao vivo no YouTube? O YouTube ele coloca algumas regras para poder fazer um ao vivo com convidados de 1.000 inscritos. Hoje no canal nós temos, acho que dá 400, 300 e pouco. Tá. E assim, se vocês que estão assistindo puderem compartilhar, se inscrever, colocar, cita no history também, né? As pessoas às vezes compartilhando, você pode nos ajudar e ajudar outras pessoas que queiram também saber sobre o assunto. Eu gostaria, de verdade, André, de assistir isso que nós estamos fazendo quando eu comecei, cara. Teria tirado várias outras dúvidas que eu tinha. Nossa, eu ia pegar nós dois aqui e destroçar ali nas perguntas ali, cara. Então, assim, qual é o canal para que as pessoas possam. É Instituto Mente Clean, é esse mesmo nome que está aí aparecendo para vocês, Legal. no YouTube. Depois eu E, coloco aqui nos comentários. e, por favor, me ajudem também. André Melo Bige. É só entrar lá no YouTube. André Melo Bige, vocês vão ver o tiozão. E aí, gente, ó, se vocês puderem acessar também as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, isso tudo ajuda a gente. E não custa nada para vocês. Nada, nada. Na verdade, assim, André, eu sempre falo assim, a gente faz live. O único custo que a pessoa tem, assim, o único ingresso que ela vai pagar é curtir e compartilhar. Se inscrever. Só isso. Só isso. Não precisa de muito mais do que isso. Não precisa dar joinha, nada disso. Só compartilha para as pessoas. Não é só por nós. Porque, como eu falei, tem pessoas às vezes que tá querendo aprender, cara, e às vezes você posta um negócio, você fala, nossa, que legal. Cara, assim, ó, bem brevemente, como eu comecei na Umbanda, eu conheci a Umbanda, eu passando na frente de uma loja, vi um cartaz, festa de Ogum, eu falei, o que é esse negócio de Ogum? E aí fui buscar, e foi quando eu conheci.
Mas se a pessoa tivesse colado aquilo lá, cara, não sei se eu teria encontrado naquele primeiro momento, né, a Umbanda, daquela forma que eu conheci. Então, assim, a divulgação, a compartilhar, ela é extremamente importante. Porque, assim, a gente pensa, eu quero um dia sentar lá com o André, olhar para trás e falar assim, nossa, lembra quando começamos aquela live lá com 20 pessoas? E hoje a gente está fazer fila para poder deixar entrar. Então, Milhões de assim, pessoas aí assistindo. isso assim, é uma realização e, por enquanto, pessoal, gratuito, não tem custo nenhum. Exatamente, O único custo que tem é o compartilhar mesmo, escrever, exatamente. tanto no André quanto no Thiago. Isso aí a gente vai sempre. Eu vou pedir para vocês até. Quem segue o Thiago na página do Instagram, eu vou até depois colocar no history lá. Siga o André também. Nossa, isso aí já vai Sim, ajudar por favor. bastante. E ao contrário também. Se você me segue, siga o André. Se você segue o André, me siga também. Isso aí vai ajudar a divulgar muito mais, gente. Porque esse aqui, como nós falamos, é apenas o começo. É apenas o começo. E eu sempre honro muito quem vem antes, André. Uau, E é quem vem verdade. antes, como vocês que estão aí assistindo a live, com certeza serão honrados, né? Eu sempre falo isso. Isso eu vi depois isso nas constelações, mas eu já tinha visto isso no xamanismo. Quem vem, o mais velho, cara, é o que vem antes, a gente honrar. Sim. Então, eu agradeço, cara, cada um que tá aí com a gente aí, ó, que tá compartilhando, comentando, o comentário de Sim, vocês é extremamente importante. A Lu já pediu aqui deu uma sugestão aqui, ó. Live só de guias, banhos e velas. sim. Só guias, banhos e velas. Agora, tem um outro assunto de suma importância que precisa ser falado, hein? E é pouco abordado. Inteligência emocional dentro de uma casa religiosa. Nossa, isso aí é extremamente importante, que entra a parte emocional. Inteligência Perfeitamente. emocional, as práticas terapêuticas dentro de uma casa religiosa usadas pelo médium, pelo dirigente, como queira. E futuramente nós podemos até dizer assim, ó, como que o religioso se comporta no meio ou no âmbito profissional. É. Isso é importante, hein? Nossa, tem assunto E, ó, é uma gama de assunto que, olha, previsto essa live de 1 hora, já tá em 2 horas aí. Ixi, sensacional. não acabou, nós vamos parar aqui por um tempo mesmo. Sim, Bom, André, então assim, cara, agradeço você, assim, fortemente, cara, gratidão, meu. e logo eu já vou falar com você aí, depois aí chamar para falar algumas coisas aí que eu Opa, achei bem interessante e fui percebendo aqui, achei bem legal. E cara, só agradeço aí as pessoas aí que participaram e vão ter outras, então fique ligado, gente, fique ligado. E assim, né, André, nós avisamos hoje, né? Pode acontecer daqui a pouco, pum, abrir ali, quem estiver participando ali, ó, vai só fumando ali, ó. Então, vai assim, somando, vai compartilhando e criando estados possibilitadores para as pessoas evoluir. pois Isso é é. André, cara, gratidão, cara, gratidão gratidão e imensa. daqui a pouco eu já vou te chamar aí. Gratidão ao Jonathan também, que participou aí bastante, o Edilson, a Juliana. Bom, não vou falar todos os nomes aqui, senão eu vou acabar esquecendo de alguém, assim, vai ser injusto. Mas a todos que participaram aí. E, Verdade. André, cara, se você quiser deixar uma mensagem aí pro final pro pessoal aí também, fique à vontade, cara. Tem sim. Eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma mensagem, sim. Eu até separei aqui no meu livro. Aqui, ó. Não desista. Vou ler para vocês. Não desista. Quando as coisas derem errado, como às vezes acontece, quando a estrada na qual você caminha com dificuldade parece íngreme demais, quando os fundos estão baixos e as dívidas altas, e você quer sorrir, mas tem que suspirar. Quando o cuidado o pressiona um pouco para baixo, descanse se precisar, mas não desista. Pois a vida é esquisita com suas idas e vindas,
como cada um de nós às vezes aprende e muitos fracassos ocorrem. Quando se poderia ter vencido se tivesse resistido, o sucesso é apenas o fracasso virado ao avesso. A tinta prata das nuvens da dúvida. E você nunca sabe dizer o quão próximo está. Pode ser perto quando você parece tão longe, portanto, aferre-se à luta quando receber o golpe mais duro. Quando as coisas parecerem piores, é que você não deve desistir. Ou seja, não desista. Quando as coisas parecerem muito, muito, muito complicadas, você está passando por um filtro para que a melhor parte de você seja filtrada e aquilo que não serve mais fique lá em cima na peneira. Olha só, Continua. que linda, linda mensagem, cara. Gratidão. No xamanismo a gente fala arro, quando a gente é o amém, né? O arro. Eu confio e acredito em tudo que você falou, que é o arro. Então, Sim. cara, agradeço aí e nossa, que mensagem linda, cara. Que mensagem linda. De quem que é, André, essa mensagem aí? Que livro que é? Por incrível que pareça, é um autor anônimo de um livro da Maria. Esse livro chama Insight. Aqui, ó. Nossa, Esse livro chama Insight, tá vendo? Eu leio muito esse livro, estudo muito. muito Tem bom, né? certas mensagens aqui que são mensagens de cabeceira. Eu levanto, pá, pum, leio todo dia. E tem outras que são. Essa daqui é uma das que eu mais gosto, assim, que eu Que leio, legal, releio, leio, releio. legal, gostei, irmão. Bom, meu irmão, gratidão, que a Lúcio. paz esteja com todos nós, que tenhamos uma ótima noite, que possamos pegar tudo isso aí que foi falado e agora de noite dormir, a gente fazer aquilo que o Jonathan falou, a projeção, desdobramento, ir lá para Aruanda, para o mundo espiritual, onde seja que for, Exato, e poder aprender um pouquinho mais, né, André? Bom, exato. André, não vou estender mais não, cara. Cara, gratidão mesmo. Estou muito feliz. Muita gratidão. E vamos para próximas aí, pessoal. Bom, meu boa noite para vocês e fiquem todos aí com a paz. Gratidão, André. Se cuidem e continuem. Gratidão, gente. Até mais. Gratidão. Obrigado. Fiquem com Deus. Até. Tchau.